Vamos adiante? Vamos adiante. Pela oportunidade do Banco Central, o senhor acredita que essa autonomia do Banco Central deveria vir com mandato para o presidente do Banco Central, como tem nos Estados Unidos? Não. Não. Até porque aqui implica refazer, por exemplo, todas as funções de fiscalização do Banco Central nos Estados Unidos são separadas. Você teria que refazer inteiramente aqui o modelo em relação aos Estados Unidos. E lá, efetivamente, o Federal Reserve é um órgão, inclusive federativo, tem outras características. O que tem que dar é tranquilidade para o pessoal do Banco Central operar, não ficar interferindo a todo momento. Agora, se houver erros calamitosos, que é perfeitamente possível diagnosticar, eu acho que o presidente tem que fazer sentir a sua posição. Como, aliás, o atual governo faz e como o presidente Fernando Henrique fazia também, sem que isso causasse qualquer estresse ou ataques de nervosismo. Candidato Serra, nós selecionamos aqui uma quantidade enorme de perguntas de ouvintes e internautas. E vamos dizer assim, o médio das perguntas é o seguinte: a proposta do senhor aí da criação do Ministério da Segurança prende essa campanha presidencial de 2002, segundo alguns internautas e ouvintes. No programa de governo do senhor consta o aumento do número de policiais nos estados. A pergunta é o seguinte: de onde é que viria o dinheiro para a criação desse Ministério da Segurança? Perdão, que programa de governo? Diz que no programa de governo do senhor consta o aumento do número de policiais nos estados. Agora? Acho que, ou eu creio, talvez, aquela Polícia Federal, em suma. Eu nunca falei disso. Então vamos falar do Ministério da Segurança e de onde viria o dinheiro para isso. Olha, o Ministério da Segurança é uma coisa indispensável no Brasil. Por quê? Porque o consumo de drogas e o contrabando de armas são alimentados por produtos que vêm do exterior. As drogas ainda não são, felizmente, produzidas no Brasil. Aquela metralhadora que derrubou um helicóptero no Rio de Janeiro era contrabandeada. Essa é a base do crime organizado. O governo federal tem que se jogar, não pode se escudar mais na com ou Constituição. sem a participação das Forças Armadas? Mas veja só, eu acho que Forças Armadas é outro departamento. Eu estou falando da segurança interna diretamente em relação ao crime. Elas podem ajudar, mas não imagina que elas vão substituir a ação policial. Agora, então, nesse caso, é fundamental que o governo federal mergulhe na luta. Mergulhe realmente para o trabalho de coordenação dessa ação de segurança em todo o Brasil, com tecnologia, investimentos, se tornando corresponsável, porque a situação é muito grave no Brasil. Eu acho até graça. O pessoal fala, não, criar mais um ministério. Mas, meu Deus do céu, foram criados aí até o Ministério de Assuntos Estratégicos, se eu não me engano. Aquela CEALOPRA, lembra? Você faz uma CEALOPRA que pode ser um instituto, pode ser um departamento do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, etc., você faz. Quando é a questão da segurança, que é um dos problemas número 1 da população brasileira, não faz sentido. Você tem que ter o Ministério da Segurança bem organizado no Brasil. Claro que você pode fazer e não fazer nada com ele. Agora, dificilmente você fará coisa importante na área da segurança se não tiver um ministério que, inclusive, concentre, de fato, as ações do governo federal nessa área. Hoje, o Ministério da Justiça cuida de outras coisas. E, em geral, o ministro da Justiça tende a ser um jurista ou um político. Você não põe alguém realmente especializado para tratar de assuntos de segurança, além dos assuntos, naturalmente, de Estado que todo ministro deve estar apto a tocar. Portanto, é fundamental, a meu ver, criar esse ministério. Quem não dá muita importância para a área da segurança ou quer manter a ideia do governo federal tirar o corpo, pode ficar contra. Estamos no país, numa democracia, numa campanha debatendo. Como eu considero que segurança, saúde e educação são as questões essenciais onde o Brasil pode mais, onde é preciso fazer muita coisa, eu defendo o Ministério da Segurança. Bom, com mais ou menos criação de presídios federais, o atual governo prometeu uns 12 presídios federais para que os presos de alta periculosidade saíssem dos estados e fossem para lá. Afinal falaram 5, não entregaram. Realmente não houve muita prioridade nessa matéria de presídios. Eu acho que podia ter presídios federais, pelo menos
para os presos, chamemos assim, federais, né? Os presos federais merecem, ou melhor, têm que estar sob cuidados federais. Se você vai para os estados, muitos têm que ficar guardando os presos federais e vão fazê-lo. Mas eu acho que ajudaria a resolver a superlotação penitenciária em cada estado, que é realmente um problema gravíssimo, se o governo federal fizesse sua parte aí. Uma outra preocupação dos ouvintes internautas, com mais de 200 perguntas, é o seguinte: o TV Educação foi campeão das perguntas das pessoas para a entrevista de hoje. Quer saber o seguinte: o governo Lula lançou o Pacto Educação, que prevê medidas para melhorar a qualidade da educação básica nos próximos 15 anos. Nos últimos 8, também houve investimento no ensino superior, com a criação do ProUni e de 13 universidades federais espalhadas pelo país. No entanto, o país ainda tem um péssimo desempenho nos indicadores de qualidade de ensino. A pergunta é o seguinte: qual é o plano para melhorar a educação básica no país, ou ela já está em nível razoável? O ProUni não é educação básica e não é investimento. Dá bolsas para o aluno pagar o ensino privado. O senhor vai continuar com isso ou não? Vou, mas só quero insistir, você falou que era investimento, por um lado, e por outro que isso é ensino fundamental. Não é ensino universitário. Com relação ao ensino fundamental, Heródoto, a questão fundamental, básica, é melhorar a qualidade do ensino. Desde o governo passado, a inclusão, quer dizer, o número de alunos em proporção da garotada no Brasil aumentou muito. Praticamente todo mundo passou a ir à escola. Inclusive avançou muito na área do ensino médio, agora estagnou o crescimento. Ainda falta muito jovem ir para o ensino médio. Aí, nesse caso, o problema não está equacionado pela estagnação que aconteceu nos últimos anos. Agora, aí tem que melhorar, no caso do ensino fundamental, a qualidade da aula, da sala de aula. Para isso tem que investir nos professores e professoras. Tem que ter guia para professor, tem que ter material para aluno estudar. Isso parece uma banalidade, mas não tem na maior parte do Brasil. Tem que ter melhora na formação, tem que ter incentivo ao bom desempenho, né? Incentivo. Nós em São Paulo fixamos metas para cada uma de 5.000 escolas. Para cada uma de 5.000 escolas nós fixamos metas, ou seja, de melhora, né? Quem cumpriu meta, quem ultrapassa a meta, tem até 3 salários a mais por ano. Nesse sentido, é um incentivo bom, né? Para que o professor possa caminhar melhor no desempenho das suas funções. Aumentamos, por exemplo, no caso do ensino fundamental, no primeiro ano, de 1 para 2 professores onde foi possível. Ou seja, um professor titular e um auxiliar de ensino, para reforçar a alfabetização no início. Isso é possível fazer no país inteiro? Eu acho que é, claro que é. O governo federal fez bons planos para o ensino fundamental, só que não saíram do papel. Boas intenções, sem dúvida nenhuma, manifestou, mas na prática não avançou. Posso entender então que o senhor está propondo que aquele sistema, em vez de dar um aumento linear para os professores, daria aumento por mérito? Não, eu acho que tem que ter o piso salarial, tem que ter uma coisa geral e o mérito tem que pesar na diferenciação de remunerações, sem dúvida nenhuma, que é para você estimular, né, a progressão, para você estimular a melhora e sempre em termos relativos. Se uma escola está muito mal, ela não vai ficar boa em um ano, mas você vai fixar metas para que gradualmente possa ir indo melhor.